Bom dia, pessoal do sétimo ano, como vocês estão? Vamos iniciar mais uma aula de geografia, o nosso quarto capítulo, do nosso livro didático, página 40, que é Brasil, Indicadores Sociais. E essa aula dá abertura, então, para a nossa segunda unidade, É a primeira aula da nossa segunda unidade, certo? Acompanhe aí com o livro didático de vocês e vamos então iniciar a nossa aula. Então, primeiramente, eu trouxe aí para vocês esse mapinha da distribuição da população brasileira. Eu quero que vocês observem aí, na legenda do mapa. Tá aqui, ó, deixa eu marcar para vocês. Essa partezinha aí, certo? Da legenda do mapa. Então, ó, você vai observar que quanto mais escuro fica a corzinha aí na legenda, significa que há uma densidade populacional maior, ou seja, uma concentração de população maior. E se você observar nesse mapa, toda a região litorânea aqui do Brasil, certo? É onde vai concentrar a maior quantidade de pessoas, a maior densidade populacional. E esse fato acontece, tem uma justificativa até histórica para isso, Porque a questão do povoamento do Brasil começou justamente por essa região litorânea. Então, à medida que a gente vai se afastando para essas regiões aqui, região norte, região centro-oeste, nós temos uma densidade populacional menor, certo? Aí toda vez que você observar, você vai se lembrar que também tem uma questão histórica aí, certo? Eu trouxe esse mapa porque é importante a gente saber dessa questão e também porque tem uma questão lá no livro de vocês que vocês vão responder no final, que vocês vão precisar entender e saber disso, tá certo? Então, vamos lá. O que são os indicadores sociais, O conjunto de indicadores sociais pode ser utilizado para determinar se um país é rico, se está em desenvolvimento, se é uma economia emergente, ou se é pobre ou subdesenvolvido. Então, vai ser importante você saber o que esses indicadores sociais. E esses indicadores sociais, eles vão se dar, através da expectativa de vida da população, através da educação, através do acesso ao saneamento básico, certo? Que a gente vai ver mais à frente aí. Então, o nosso primeiro tópico é: as mulheres passaram a ter menos filhos. Se você observar esse gráfico que eu coloquei aí para vocês, tem aí, ó, a taxa de fecundidade do Brasil de 1940 até 2010. Observem no gráfico, que a taxa de fecundidade, que é a quantidade de filhos por mulher, ela está reduzindo à medida aí que os anos vão se passando. Então, em 1940, a taxa de fecundidade, por mulher estava em 6,16 e em 2010 ela caiu para 1,90. Por que houve, essa redução tão drástica aí na taxa de fecundidade? Há um conjunto de fatores, minha gente? Dentre eles, a gente pode contar aí a participação da mulher no mercado de trabalho, Quando a mulher ela começa a trabalhar, ela deixa de ser do lar, ela vai precisar, se ela tiver filhos, de ter pessoas para cuidar desses filhos, Então, a mulher ela vai ter que fazer uma opção. Ou ela vai optar pela sua carreira profissional, ou ela vai optar por cuidar de filhos, Se ela tem um filho, ou no máximo 2 filhos, já fica mais fácil, dela deixar com a avó, deixar com a babá, deixar numa creche. Mas se ela tem 6 filhos, 8 filhos, 10 filhos, como eram os costumes de antigamente, já vai ficar mais complicado. Quem é que vai querer se responsabilizar, para ficar com tantos filhos assim?
Então, a entrada da mulher no mercado de trabalho explica essa redução, né, na taxa de fecundidade devido às cobranças, né, profissionais. Também o uso de métodos anticoncepcionais, certo? A questão também do índice de urbanização. As pessoas, quando elas passaram a morar nas cidades, o costume de ter muitos filhos foi também reduzido, certo? Porque morar na cidade não é como morar no campo. É difícil morar na cidade, é caro morar na cidade, né? A maioria das pessoas, elas vão querer pagar a escola particular para os seus filhos, né? Tem outros gastos com transporte público, né? Com lazer, certo? Um estilo de vida diferente do campo, certo? Então, quando o Brasil ele era mais rural, as pessoas moravam mais no campo, havia esse costume, né, de ter muitos filhos. Eu vou citar um exemplo pessoal meu. A minha avó e o meu avô, eles tiveram 16 filhos. Imagina, 16 filhos, né? Hoje em dia, as pessoas têm um filho e esperam 7, 8 anos para ter outro filho, né? Esperam um intervalo grande. E antigamente não, as pessoas todo ano tinham filho, né? Para ter 16 filhos, todo ano tinham filho. Então, todos esses fatores, né? A entrada da mulher no mercado de trabalho, o uso de anticoncepcionais para não se ter filhos, né? E o aumento do índice de urbanização são os fatores que levaram, então, a essa queda drástica na taxa de fecundidade, que em muitos países, gente, já está ficando aí negativo. As pessoas simplesmente estão optando por não ter mais filhos. Eu estava assistindo uma entrevista, né, no jornal, em que mulheres de 30 anos, elas estavam o quê? Congelando, né, o seu óvulo, para que quando fosse mais tarde, lá para os 40 anos, elas pudessem, então, ter um óvulo saudável para poder ter um filho. Então, retardando essa questão de ter filhos. Não que uma mulher de 40 anos não possa ter um filho naturalmente, né? Mas assim, à medida que a idade vai avançando, então aumenta também os riscos dessa criança ter deficiência ou ter alguma dificuldade nessa gravidez, né? Mas mesmo assim, hoje em dia as mulheres elas estão retardando mais a chegada desses filhos. Aí a gente também tem outro gráfico aí, né? Número médio de filhos por mulher entre 15 e 49 anos. Aí o total da população no Brasil, aí a gente tem as taxas, né? No ano 2000, essa taxa estava em 2,38, ou seja, 2 filhos por mulher. Em 2010 caiu para 1. E a gente tem aí por região também, ó, no norte, no ano 2000, 3 filhos por mulher, aproximadamente. Em 2010 caiu para 2. Na região nordeste era 2, perto de 3 filhos, ficou mais próximo de ser apenas 2. No sudeste, de 2 caiu para 1. No sul, de 2 caiu para 1. No centro-oeste, de 2 caiu para 1. Então, houve uma redução, né, nessa quantidade de filhos por mulher. Aí vamos lá, 2 conceitos. O que é o PIB e o que é o IDH, certo? Então, vamos lá. PIB significa Produto Interno Bruto, certo? Que é a soma do valor agregado da produção de um país em um ano. Então, tudo que um país vai produzir em um ano, esse valor é o PIB, é o Produto Interno Bruto. E o IDH é o Índice de Desenvolvimento Humano. Ele avalia os países em uma escala de 0 a 1. Quanto mais próximo de 1, melhor. Então, esse índice de desenvolvimento humano, né, ele tem o ranking de 0 a 1. Se o país ali está em 0,8, 0,9,
ele está ali na perfeição, né? Daquilo que realmente um país deve oferecer para a sua população. Os países que estão de 0,8 acima são países considerados, então, desenvolvidos, né? Que estão com IDH bom, certo? Já os que estão abaixo disso, então, demonstra que há uma fragilidade nesses serviços oferecidos para essa população, porque isso vai refletir na qualidade de vida da população, certo? Aí vamos lá, o tópico aí. Aumenta a expectativa de vida e o número de idosos. Então, a expectativa de vida do brasileiro, ela vem subindo, né? A população brasileira, ela está tendo mais acesso, certo? A qualidade de vida, serviços de saúde, campanha de vacinação, prevenção de doença, avanço na medicina, o aumento na escolaridade, o acesso à informação, tudo isso tem elevado, então, a expectativa de vida dos brasileiros, certo? Então, se antes a pirâmide etária do Brasil, os idosos, eles eram um número menor, justamente por essa falta nessa assistência, né, à saúde, houve uma melhorada. A gente sabe que o serviço de saúde do Brasil, ele não é perfeito, certo? O SUS, né, que é o maior programa aí de saúde do Brasil, certo? A gente sabe que o SUS, ele tem muitas falhas, né? Precisa ser mais bem estruturado, mas ele, em relação ao que já foi oferecido ao Brasil, os brasileiros, eles têm uma melhor assistência atualmente. Nós temos uma campanha de vacinação aos idosos, de gripe, a outras doenças e tudo mais, e isso ajuda na expectativa de vida para que esses idosos possam viver mais. Tem, assim, programas de distribuição de medicamentos, né? Medicamentos, por exemplo, para diabetes, para pressão arterial, né? Outros medicamentos, às vezes até alguns suplementos, e isso vai ajudar para que essa expectativa de vida aumente, haja uma melhor qualidade de vida para essa população mais idosa. Aí nós temos então aí a pirâmide etária, né? Antes de eu explicar esse gráfico para vocês, né? Vamos entender então o que é uma pirâmide etária. É um gráfico que representa a quantidade de habitantes de um país, estado, região ou município, segundo a idade e o sexo, certo? Então, o lado cinza escuro aí que vocês estão vendo representa as mulheres. E o ladinho cinza mais claro na pirâmide etária representa os homens. Se você observar, tem uma coluna vertical com números aí, né? De 10 a 14, de 15 a 18, de 20 a 20, de 15 a 19, de 20 a 24, tá vendo que tem? Aí lá em cima, acima de 70 anos, aí é a idade, certo? E embaixo é a quantidade, né, de pessoas. Então, esse gráfico aí ele vai mostrar a quantidade de pessoas dividido por sexo feminino e masculino, certo? E a idade dessas pessoas. Então, vamos observar aí esses 3 gráficos que a gente tem aí antes da gente entender a estrutura da pirâmide etária. Então, aí a gente vai lembrar também da questão da expectativa de vida que a gente viu no slide anterior. Se você observar, em 1960, a pirâmide ela era bem afunilada. E o topo da pirâmide, topo aqui, deixa eu marcar para vocês. Observe que ele está bem fininho. O topo da pirâmide é justamente onde está os idosos, representam os idosos. Veja a idade aqui do lado, tá vendo? 70, 60, 50 representa os idosos, certo? Em 2000, a gente já observa que houve uma mudança nessa pirâmide, ou seja, aumentou a quantidade de idosos, certo? Em 2010, há um aumento ainda maior. Isso significa o quê? Que de 1960 a 2010,
aumentou a expectativa de vida dos idosos no Brasil. Beleza? Então, vamos lá. Como é que é dividida essa pirâmide para que a gente possa entendê-la direitinho? Então, a base da pirâmide, ela é dividida em base, corpo e ápice. A base da pirâmide é onde ficam representados os jovens, certo? Que vai até 19 anos, de 0 a 19 anos. O corpo da pirâmide é onde estão representados os adultos, que vai de 20 até 59 anos. E o ápice, ou topo dessa pirâmide, são os idosos, que vai aí de 60 até lá vai o trem, né? Até enquanto viver esses idosos aí, certo? Então, a base da pirâmide vai refletir para mim como é que está a mortalidade infantil, certo? Nessa população. Porque se essa base ela tiver muito estreita, quer dizer que está morrendo muita criança ao nascer. Logo aqui nesse primeiro degrauzinho aqui, certo? Mortalidade infantil é o índice de crianças que morrem no período de 1 ano, certo? De 0 até 1 ano de idade. Então, no intervalo de 1 ano, 365 dias, né? Vai ser observada a quantidade de crianças de 0 a 1 ano de idade que morreram. Isso é a mortalidade infantil. O corpo da pirâmide vai representar aí para a gente a população economicamente ativa. Aqueles que estão empregados, trabalhando, pagando impostos, contribuindo para a previdência, certo? E o ápice dessa pirâmide vai ser a expectativa de vida, certo? Ou seja, se essa população ela está vivendo mais tempo ou se ela está morrendo mais precocemente. Se esse ápice estiver muito afunilado, como esse que a gente está vendo aí, significa que a expectativa de vida está baixa, certo? Então, esse estado, esse país, ele vai precisar investir em saúde, em campanhas de vacinação, em assistência, em alimentação para esses idosos, para que essa parte da pirâmide ela possa aumentar, ok? Aí, veja bem, mortalidade infantil, voltando que a gente já tinha falado. A taxa de mortalidade infantil no Brasil diminuiu acentuadamente nos últimos anos. Aí a gente tem aí de 2000 até 2016, ó, uma queda de 30,1 para 14,9. E isso também é refletido, a queda da mortalidade infantil, a uma melhor assistência no pré-natal, vacinas, o acesso a essa criança após a nascer às vacinas necessárias no primeiro ano de vida, para que essa criança não venha morrer, porque a criança ela nasce, né, sem as defesas para essas doenças mais graves. A primeira vacina que ela vai receber é o leite materno da mãe, mas assim que ela sai da maternidade, ela também tem que tomar, por exemplo, a BCG, que é uma vacina importante, se eu não me engano, para a tuberculose, para paralisia. Eu não sei dizer exatamente para que ela serve, mas se eu não me engano é para isso aí. Mas tem um cartão de vacinas que a criança tem que completar, né? No seu primeiro ano de vida. Aí, um mês ela toma uma vacina, no outro mês ela toma 2, toma 3, e assim ela vai completar aquele cartão ali. Esse primeiro ano de vida, esse calendário de vacinas, é muito importante para que essa criança ela não venha a pegar essas doenças que possam lhe levar à morte, certo? Aí nós temos aí também a taxa de mortalidade por região. Então, no Brasil, ela diminuiu, né? No ano 2000, era 29,7, diminuiu para 15,6, mortalidade infantil.
Na região norte, de 29% diminuiu para 18%. No Nordeste, de 44% diminuiu para 18%. No Sudeste, de 21% para 13%. No Sul, de 18% para 12%. E no Centro-Oeste, de 21% para 14%. Ok? Então, a maior taxa de mortalidade infantil estava concentrada no Nordeste. E ela reduziu bastante, né? Mas ainda é a região com maior índice de mortalidade infantil, mesmo tendo reduzido tanto. Ok, pessoal, então nós encerramos aqui. Deixa eu ver se a gente não encerrou. A gente vai ver na próxima aula aí os outros índices, né? A educação, a distribuição, o acesso à população ao saneamento, a diferença de rendimento, o coeficiente de Gini. A gente vai ver na próxima aula. Eu quero que vocês peguem, então, o livro didático de vocês, de Geografia, na página 49 a 51, do primeiro ao quinto quesito, tá? Vocês vão consultar no livro, vão responder, ok? Essa primeira questão, que é sobre pirâmide etária, é justamente o exemplo que eu coloquei na aula. Então, se você não entendeu a questão, volta o vídeo e assiste de novo, tá certo? E é isso. Respondam, me entreguem até as 5 da tarde, porque a tia tá exigindo isso, né? Para que vocês não fiquem acumulando tarefa. Tentem criar uma rotina, pessoal. Separa um cantinho da casa para estudar. Vocês recebem um videozinho todo dia. Então, assim, já que você, por exemplo, pode ser que você acorde tarde de manhã, né? Aí você diz, então, à tarde, das 2 às 3 ou às 4 horas, eu vou me dedicar para ouvir o vídeo e a responder a atividade do dia, certo? Aí você, senta lá no seu canto, assiste o vídeo, responde a tarefa, manda para a professora. E todo dia você faz assim, Você vai criar a sua rotina, sua mente vai se acostumar e você não vai atrasar seu conteúdo e vai aprender bastante. Isso é até bom para a sua saúde mental. Por quê? A gente está num tempo de pandemia, de lockdown, tem que ficar todo mundo em casa. Às vezes bate ansiedade, bate angústia, dá vontade de bater perna por aí, não pode, certo? E quando a gente ocupa a nossa mente, exercita ela, bota ela para pensar, então a gente está fazendo bem para o nosso corpo, para a nossa saúde mental e para a saúde do nosso corpo, tá certo? E eu também vou anotar o nome daqueles alunos que estão me entregando a atividade no dia, até a horinha certa que eu pedi, e eu vou dar uma pontuaçãozinha dessas atividades na média da segunda unidade. Então, vai entrar lá no cálculo também, tá certo? Então, respondam e mandem para mim. Qualquer dúvida, me perguntem lá no privado. Professora, eu não entendi isso, me explique aí, que eu vou explicar, tá certo? Agora também eu só vou tirar as dúvidas hoje, que é o dia da aula, tá bom? Amanhã é sábado, não vou tirar dúvida de ninguém. Segunda-feira também não é dia de tirar dúvida de geografia, porque já vai ser aula de português. Então, dia de tirar dúvida é hoje, que é sexta-feira, ok? Qualquer dúvida é só me perguntar hoje. Beijo, bom dia. Deus abençoe vocês, dê muita saúde a vocês e à família de vocês para a gente passar por esse período e voltar logo para nossas aulas lá na escola, porque eu estou morrendo de saudade. Tchau, tchau.